Vamos abrir nossa Bíblia, o livro de Efésios, capítulo 1. Acharam? Amém. Fica por aí, irmão. Efésios, capítulo 1, versículo 21. Posso ler? Amém. Diz assim. Perdão, 22 só. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu ou estabeleceu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude, a totalidade, toda a vontade daquele que cumpre tudo em nós, em todos. Aqui em Efésios, no primeiro capítulo, Paulo está revelando a figura de Cristo. E nos versículos finais desse capítulo, ele diz que todas as coisas foram sujeitadas aos pés de Cristo, aos pés de Jesus. E sobre a igreja, ele foi instituído o cabeça. E depois ele continua dizendo que Cristo, o corpo de Cristo, a movimentação, a representação de Cristo é a igreja. Amém? Vamos abrir rapidinho agora em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos aprender nessa noite o que é a igreja, o que sou eu, no que sou importante, no que sou dispensável. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Só o 12 por enquanto. Talvez um dos capítulos que mais didaticamente explicam o que é a igreja, do que se forma a igreja. Acharam? Amém. O apóstolo escreve assim, apóstolo Paulo: porque assim como um corpo, quem aqui tem um corpo? Amém. Aprendemos esses dias que nós não somos um corpo, certo? Nós somos o quê? Uma alma. Mas nós temos um corpo. Jesus, que é espírito, ele tem o que aqui na terra também? Ele tem um corpo no céu? A Bíblia diz que tem. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus tem um corpo aqui na terra também. Qual é o nome desse corpo? Igreja. O corpo de Cristo, a igreja. Por isso que alguns acham que a ceia é o pão, o corpo de Cristo. Não, a ceia é o corpo de Cristo, mas não o pão. Porque o pão não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A ceia é a igreja. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, mas um só corpo. Assim também é quem? E de quem que Paulo está falando nesse capítulo? O 12. Da igreja. Assim como um corpo humano tem muitos membros, mas se resume a um só corpo, assim também é quem? Cristo. Assim também é a igreja. Porque Cristo, amados, é a igreja. Quem aqui quer estar em Cristo? Sai na rua, quem aqui quer estar em Cristo? Eu quero. Para estar em Cristo tem que estar na igreja. Não no culto, não no templo, na igreja. Amém? Vou repetir, a igreja cultua, a igreja congrega, a igreja se alegra junto, a igreja faz vigília, a igreja intercede um pelo outro, a igreja se comunica nas necessidades dos santos. A igreja se compadece, a igreja suporta. Amém? Assim como o corpo é um e tem vários membros, assim também é Cristo. E depois Paulo começa a falar não de Cristo, da igreja. Que tu creia nessa noite que Cristo é a igreja. Não tem como tu ser um cristão e não ser igreja. Pastor, eu preciso congregar? Precisa congregar, porque a igreja congrega. Mas se eu só congregar, eu sou igreja? Não.
Porque Cristo é um só, mas o seu corpo é amplo. Amém? Vamos ler mais alguns versículos. Versículo 16 ao 18 agora. Ele vai falando do corpo, vários membros, e ele diz assim: faz de conta que tu és orelha. Dudu é orelha. E se a orelha disser para o olho: por que não sou olho? E se a orelha disser, perdão, por que eu não sou olho? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Será ou não será? Será. Se tu não concordar, tu deixará de ser? Se Deus te chama para servir, e tu diz, não foi para servir que o Senhor me chamou, tu deixará a obrigatoriedade que o Senhor colocou sobre a tua vida? Tu estará livre disso? Não. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros aonde? No corpo. Cada um como Ele quis. Amém? Vamos ao título. O título dessa noite é uma pergunta. Não é o livro de título, irmão, é o título. O teu irmão tem podido contar contigo? Faz de conta que tu és o pé. O olho, que é o teu irmão, tem clareado para que tu caminhe? Vamos fazer de conta que tu és a boca. O teu irmão, que é o nariz, tem permitido que tu cheire para ver se é gostoso para que tu comas? Nessa noite, é claro que ao sair daqui teremos a oportunidade de corrigir todas as coisas, mas hoje, o teu irmão, que faz parte de um corpo só contigo em Cristo, ele tem podido contar contigo? Ou muitas vezes nós dizemos que não somos parte desse corpo, ou dizemos que o nosso membro é insignificante, é amputado, não tem valor. Amém? A igreja é composta de muitos membros. Todos esses membros são milagres de Deus. Amém. Aquilo que parecia impossível. Tu se imaginava, irmão, com o microfone pregando que Jesus salva? Não. Nem eu. Imaginava qualquer outra coisa, menos isso. E as pessoas, quanto mais, as que mais me conheciam mais intimamente, muito menos ainda. Pedro falou para Jesus: Senhor, quem poderá se salvar? Até parece o Chapolin Colorado, né? Quem poderá nos ajudar? Pedro falou: Senhor, quem poderá nos salvar? Pedro não perguntou quem poderá arranjar um casamento para nós. Pedro não perguntou, irmãos, quem poderá dar a casa própria. Pedro falou assim: Senhor, quem poderá se salvar? Qual foi a resposta do Senhor? Aquilo que para Deus, aquilo para os homens é impossível, para Deus não é impossível. Posso ler mais alguns versículos? Creia que o Senhor opera milagres nas nossas vidas para o representá-lo. Versículo 21. E o olho não pode dizer à mão: não tem o quê? Necessidade De ti. Nem a cabeça aos pés: não tenho necessidade de ti. Amém, irmãos? Assim como nós não podemos dizer que nós não somos importantes para alguém, que não somos necessários para alguém, nós não podemos afirmar que não precisamos de alguém. Amém?
Creia, irmãos. Creia que tu precisas ser igreja, estar na igreja, viver como igreja. Tu precisas de alguém, eu preciso de alguém. E esse alguém precisa de ti. Amém? Um corpo, muitos membros, cada um com as suas funções. Quem já ouviu falar de Moisés? Amém. No Antigo Testamento, provavelmente o maior. Alguém vai dizer, mas Jesus falou que João. Estou falando de obras. Estou falando de caminhar com Deus, de ver Deus. Precisava ser ajudado? Moisés precisou ser ajudado ou não? Sim. Precisou. Recebeu o conselho do seu sogro. Não por ser sogro, mas nem judeu era. A Bíblia que era um sacerdote de Deus lá em Midian. E às vezes nós confundimos, talvez pelo ensinamento, talvez pelas tradições, né? Nós reduzimos a igreja a um culto. Nós reduzimos a igreja a um domingo. Enquanto tu continuar pensando dessa maneira, tu jamais estará em Cristo. Tu jamais será igreja. Tu jamais se sentirá útil na vida de alguém. E jamais tu vai conseguir aceitar que alguém de carne e osso como tu pode ser útil na tua vida. Amém? Amém. Só aqueles que têm se rendido têm podido experimentar esse mistério chamado igreja. Vidas transformadas para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Cristo, irmãos, a igreja se chama a plenitude daquele que faz tudo em todos. Quem aqui já foi em Gênesis 1? Já leu Gênesis 1? Amém. Não tem antes de Gênesis 1 escrito, mas tem história antes de Gênesis 1, tem a eternidade. Se tu for lá nessa primeira eternidade, só para nossa mente alcançar. A eternidade não tem primeira. Mas se tu for lá no começo do começo, e depois tu for no fim, que ainda não aconteceu, irmãos. Toda a vontade de Deus, desde o começo até o final, tudo está manifesto na vida da igreja. Amém? Amém. Na figura de Cristo. A igreja é a plenitude, é a totalidade da vontade de Deus. Não queira estar de fora. Versículo 26. De maneira que, se um membro desse corpo sofre, padece, não cumpre o que deveria cumprir, ou não aceita ser ajudado, todos os membros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois o quê? O corpo de Cristo, e os seus membros em particular. E a uns Deus colocou na igreja. Aonde? Aonde que Deus colocou? Na igreja. Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Perceba que depois não tem quarto, quinto e sexto. Como é que está escrito ali? Depois milagres, depois dons de curar, depois socorro, depois governo, depois variedades de língua e interpretação. Depois. Amém, irmãos? Não vamos focar nos dons ministeriais, mas só para tu entender um pouquinho. Somos um corpo, somos vivos, somos uma instituição viva. Pedro diz que nós somos o quê? Pedras vivas, edifícios de Deus. Qual foi a primeira pedra, talvez, se a gente quiser colocar assim, a primeira pedra que Jesus colocou nesse edifício? Talvez o próprio Pedro. Ele falou, tu és Pedro, pedra. E sobre essa pedra, essa declaração que tu desse que eu sou o Cristo, edificaria a minha igreja. A confissão de que eu sou o Cristo, o Salvador. Eu vou edificar a minha igreja. E Pedro nasce como a primeira pedra. E quantas outras pedras têm sido colocadas nesse edifício de Deus? Amém? A igreja, meus amados,
é uma instituição de Deus. E nós vemos que nas 3 primeiras colocações, aqui nessas colocações, a vez que Deus coloca, sim, pessoas para liderar. Amém? Apóstolos, deram a direção, colocaram o fundamento. Em segundo lugar, profetas. Qual é o papel do profeta? Qual é o papel de um profeta? Não permitir que a igreja caia na apostasia. A igreja tem caído na apostasia em 2000 anos ou não tem? A nação de Israel caía na apostasia. O que é apostasia, pastor? É o abandono da fé verdadeira. É o abandono de Deus, o Deus puro, o Deus único. O Deus que a prioridade dele é salvar. Amém, irmãos? Aquilo que realmente é impossível é só Ele que faz. Irmãos, casa própria tu consegue comprar sem Deus ou não consegue? Até o mal do século, que se chama casamento, separação. Casamento é o mal é a separação. Mas até para separação os psiquiatras, psicólogo ainda consegue ajudar, terapeuta. Tem uns que ele salva. Amém? É claro que Deus é especialista. Agora salvar é só Ele. Amém? Usar como membros de Cristo é só Ele. Então Deus coloca, primeiramente colocou os apóstolos, em segundo, sim, irmãos, para tu entender, algo parecido com uma hierarquia. Para quê? Para que tivesse o quê? Ordem. Para que tivesse domínio, para que tivesse condução. Imagina se não tivesse isso. Pode ver que aquilo que vem como liderança, apóstolo, profeta e doutores, mestres, aqueles que ensinariam, está como primeiro, segundo e terceiro. Depois, dons de curar, profecias, línguas, milagres. Amém? Amém. A igreja é composta disso. Deixa eu ler mais um pouquinho nesse capítulo. Paulo diz assim no versículo 29. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, têm todos dom de curar, todos falam diversas línguas, interpretam-a todos. Várias perguntas ele faz, irmãos, nos induzindo a chegar a uma resposta. Não são todos a mesma coisa, mas todos são uma coisa. Se tu não é nada, tu não estás no corpo. Se tu não estás no corpo, tu não estás em Cristo. E o que a Bíblia diz? Não há salvação senão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O teu irmão tem podido contar contigo? Tem, irmãos? Teu irmão tem podido contar contigo? Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Sabe por que eu estou aqui pregando, irmãos? Sabe por que eu cheguei até essa noite? Porque a igreja de Cristo, ela é viva. Porque ainda há profetas, ainda há mestres, ainda há intercessores, ainda há evangelistas. Eu só estou aqui fazendo parte da igreja, do corpo, porque antes de mim já existia a igreja. Se Jesus não voltar quando nós partirmos, irmãos, vai continuar tendo igreja. Amém? Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados a tudo posso naquele que me fortalece. Não useis então do quê? Da liberdade para dar ocasião, oportunidade ao quê? A carne. Ao invés disso,
servi uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15, olha só que polêmico. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Irmãos, nós somos um corpo só. Se a Bíblia diz que se um membro sofre, todos padecem. Porque muitas vezes, nós que fomos chamados para liberdade para não mais sermos presos no pecado. Por que muitas vezes damos ocasião à carne? Se nós sabemos e entendemos que somos parte de um mesmo corpo, somos membros de Cristo. Existe membro mais honroso que o outro no teu corpo humano, sim ou não? Tem ou não tem? Claro que tem, tem os que a gente até esconde. E Paulo fala disso. Eu não li o capítulo inteiro, é muito comprido. Às vezes a cara do cidadão é meio feia, daí ele capricha no cabelo, deixa uma barba crescer, dá uma ajeitada. Já tem membros que já são mais bonitos, não precisa nem mexer nele. Mas é do corpo, é meu. Mesmo que o meu dedo seja torto, se alguém quiser cortar ele, não, é torto, mas deixa aqui, é meu. Está aqui no corpo. Enquanto eu estiver aqui, é meu. Amém, irmãos? Seja tu um membro honroso. E se é honroso, é porque Cristo já tem feito. Mesmo que o teu irmão ainda seja desonroso, se ele estiver em Cristo, se ele confessou a Cristo, se ele nasceu das águas, se ele tem buscado a Deus, se Deus não lançou ele fora do corpo, por que nós lançamos, irmãos? Paulo diz: por que vocês vos mordem e devoram uns aos outros? Quanta incoerência, quanta imprudência. Vocês irão padecer juntos. Amém, irmãos? Eu sou membro para auxiliar o outro que também é membro desse corpo. E quantas vezes o nosso irmão não pode contar conosco e ainda nós estamos o devorando, o mastigando, o pisando, o julgando, o desprezando. Amém? Não acontece isso, será? Por que acontecia em Gálatas, na região da Galácia, e não aconteceria aqui conosco? Cuidem, se nós nos devorar uns aos outros, todos seremos consumidos. Amém? Amém. Abra tua Bíblia no livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Êxodo. Capítulo 17. Acharam? Amém. Glória a Deus, vocês estão rápidos. Então veio Amaleque, o rei dos amalequitas, e pelejou, lutou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur
subiram ao monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel, figura da igreja, prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas por isso. Por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele para se assentar sobre ela. E Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de cada lado, e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até o sol se pôr. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Amém? Amém. Se Moisés, meus irmãos, não tivesse um homem, um guerreiro chamado Josué que ele pudesse contar, se ele não tivesse homens mais próximos dele que Deus tinha levantado que ele pudesse contar, eles não teriam vencido a guerra. Essa guerra estava levando eles para onde? Para onde? Para onde? Para a terra prometida, a terra de Canaã. Deus tinha tirado eles da onde? Do Egito, do mundo, da condenação, da escravidão. Quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, se Deus está te chamando hoje, Ele vai te tirar do Egito, da escravidão, da opressão. E Ele vai começar a te conduzir, Ele já começou a te conduzir para a terra prometida, a Canaã celestial, a nova Jerusalém. Só que nesse percurso tem uma guerra ou não tem uma guerra? Tem, Paulo diz, Efésios 6, a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue. É contra principados, potestades, é uma luta bem mais complicada e mais difícil, irmãos, de se vencer. As armas são outras. Mas nós continuamos, o princípio, irmãos, de igreja, de povo, continua. Quem foi para a guerra mesmo? Quem foi para a guerra? Miriam e as mulheres? Josué, que era um guerreiro, e os homens. Quem subiu com Moisés? Arão, que era o seu braço direito, e Hur, que com certeza era um dos anciões. Cada um na sua função. Não interessa quem levantou as mãos, quem segurou os cotovelos, quem desembanhou a espada, ou quem estava em casa intercedendo para que seus maridos voltassem, irmãos. É um povo. Quando a luta acabou, a Bíblia diz que eles desarmaram o acampamento e foram para a próxima cidade, juntos. Se não tivesse aqueles dois homens para segurar as mãos de Moisés, ele teria se cansado. Porque Moisés era o quê? Humano. Era humano ou não era? Mas quando ele estava na vontade de Deus, auxiliado por outros, ele operava maravilhas. Ele conduzia o povo. Mas ele precisava de alguém para o ajudar, para interceder, para auxiliá-lo, para servir de suporte. Amém, irmãos? Amém. Sim, nós cansamos. Sim, eu sinto o peso. Sim, irmãos, é pesado. Tu tens intercedido pela minha vida? Tens intercedido para que meus braços não caiam, não se abaixem? Tu tens intercedido para os Josués que têm se levantado no nosso meio, como o Eduardo e tantos outros jovens? Tens intercedido? Quem era Josué na Bíblia? Figura daquele que viria
após Moisés. Temos orado, irmãos, para que Deus levante outros pastores, outros pregadores. Temos orado para que Deus levante outras mulheres virtuosas, cheias de unção. Temos intercedido, irmãos. Temos lutado essa guerra. Os nossos irmãos têm podido contar conosco. Aqueles irmãos que tu sabe que Deus só começou a transformação na vida dele, tu tens intercedido por ele? Ele pode contar contigo? Ou tu se reúne para dizer que ele até hoje não corresponde? Ou tu se reúne para dizer que é injusto? Ou tu se reúne para dizer que ele é teimoso? Eu concordo que às vezes é teimoso. Eu concordo que às vezes não consegue. Mas qual é o nosso papel, irmãos? Interceder, ajudar. Cada um na sua função. A do pastor de exortar, de cobrar, de ensinar. Se a tua função não é ensinar, não é... Se tu não tem o domínio da palavra, não fale. Não fale por trás, não fale para os outros, não reclame. Interceda. Amém, irmãos? Amém. Era Moisés que tinha liderança, era Moisés que levantava as mãos, os outros só suportavam ele, seguravam a mão. Não queira estar onde não é para estar, mas, por favor, não deixe de estar onde é para tu estar. Não deixe. Eu acho que pior do que querer estar onde não é para estar, é não estar onde deveria estar, irmãos. Daniel capítulo 2. Fica tranquilo, está quase acabando. Hoje deu certo. Daniel capítulo 2. Daniel foi ou não foi um grande líder para o seu povo no cativeiro? Foi ou não foi? Principalmente para os seus amigos. Daniel ajudou seus amigos ou não ajudou? Ajudou. A Bíblia diz que ele assentou no seu coração não se contaminar. Os seus amigos foram influenciados por ele. Só que chegou um momento, irmãos, a qual Daniel precisou desses que ele tinha ajudado anteriormente. Capítulo 2, versículo 16. Chegou a informação para Daniel que o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho e ninguém podia interpretar. E o rei estava possesso. E Daniel falou, olha, avisou lá o capitão, avisa o rei que eu conheço alguém que me usa. Eu conheço um Deus que revela sonho. E eu vou revelar, eu vou interpretar esse sonho. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse o quê? Tempo, para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o acontecido. A quem? Ananias, um crente. Misael, outro crente. Azarias, outro crente. Seus companheiros. Para que pedissem, para que orassem por misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, como o restante dos outros sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Deus. Se Daniel não pedisse ajuda, oração aos seus amigos, se os seus amigos tivessem negado ajuda a ele, eles teriam perecido junto com os outros sábios da Babilônia. Teriam morrido. Amém, irmãos? Que Deus te convença que ser igreja não é ir no culto. Ser igreja é confiar e ser confiável.
Se a igreja não ficar contando, eu ajudei 10, então agora tem que me ajudar 10 também. Não tem limite, irmãos, para ajudar ou ser ajudado. Não tem limite, irmãos, para honrar ou para compreender. Estamos todos na mesma arca. Lembra da arca de Noé? Tinha animal cheiroso e animal fedido. Todos se salvaram. Imagina o trabalho para cuidar do elefante. Eu tenho pavor de cobra, não gosto muito. Mas muito mais fácil dentro de uma arca, eu acho, cuidar de uma cobra do que do elefante, certo? A Marli disse que não, por causa do medo. Mas depois de uma semana ela ia mudar de ideia, ela ia dizer, deixa com as cobras. Os elefantes é fácil para limpar a sujeira deles. Amém, irmãos? Uns dão mais trabalho, outros menos. Um faz mais sujeira, outros menos. Uns comem mais, outros comem menos. Mas todos aqueles que Deus, a vez que Deus foi dando ordem, irmãos, aos animais, e de 2 em 2 eles entraram na arca. Olha a eleição, olha o chamado. Olha a glorificação. A arca, eu ia falar pousou, mas não é pousou, é atracou, né? E todos desceram vivos da arca. Todos desceram salvos da arca. Noé liderando sua família, os eleitos, os animais. Amém, irmãos? Imagina se um daquele elefante fica doido lá dentro e tenta fugir e quebra tudo. Afunda a arca, morre todo mundo. Creia que tu és importante. Creia que tu és indispensável. Deixa o importante de lado. Coloca o indispensável. E se tu ainda não és igreja, para ser indispensável na vida de alguém, é indispensável que tu seja. Eu não consigo imaginar ninguém frequentando um culto, ou uma missa, alguma cerimônia religiosa cristã, que não crê em céu e salvação, irmãos. Não há salvação senão em Cristo Jesus. Irmãos, Cristo não é simplesmente alguém que foi crucificado. Cristo, depois de crucificado e ressuscitado, ele se materializa na igreja. Sim ou não? Porque o corpo de Cristo é a igreja e vós sois o corpo de Cristo. Atos capítulo 12. Atos dos Apóstolos. Livro que relata o que os apóstolos aprontaram nessa terra, no bom sentido. Deixei de lição no domingo passado. Quem leu? Não mente. Quem leu Atos essa semana, levanta a mão. Só os humildes. Misericórdia. Foi dado como lição, irmãos. Atos capítulo 12. Tens mais uma chance semana. Leia Atos dos Apóstolos. Acharam? Amém. Versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. Sobre alguns da onde? Da igreja. Irmão, se tu vir aqui quebrar esse lugar todo aqui, se tu quebrar esse lugar todo aqui, tu não está maltratando a igreja. Porque a igreja são pessoas. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja. Alguns que eram igreja, para os maltratar. E ele quebrou o sino da igreja, é isso? Não. Ele matou Tiago, irmão de João. Ele maltratou a igreja.
matou Tiago, o primeiro apóstolo a ser martirizado, Tiago. Não Tiago, irmão de Jesus, que escreve a epístola. Tiago, aquele a qual sua mãe intercedeu para sentar à direita de Jesus e outra à esquerda, né? Mataram Tiago. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender. E ele também prendeu Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o cerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de guarda. Reforçaram, para ele não fugir, tinha fugido outras vezes. Para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5, presta atenção. Por que Pedro saiu da prisão mais uma vez? Pedro, pois, era guardado na prisão. Ponto e vírgula. Mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Amém, irmãos? Pedro estava trancado na prisão, não tinha o que fazer. Mas a igreja, mas os membros, mas aqueles que não eram perseguidos por não estar à frente, mas aqueles que não eram tão visíveis, quem é que eles prendiam? Os apóstolos, aqueles que tomavam a palavra, que estavam mais à frente, mais suscetíveis nesse caso, prendiam. Eles precisavam ouvir as palavras de Pedro ou não? Pedro foi preso. Aí depois de preso, Pedro precisou da intercessão deles. Aí tu vai dizer, mas por que Deus faz isso? Por que não livrou de ser preso? Porque onde é que se cumpre a plenitude de Cristo? A plenitude de Deus? Onde? Na igreja. Levanta um que prega, levanta um que intercede. É na igreja. A vez que depois da intercessão, Pedro estava preso, irmãos. Deus enviou anjos àquele lugar. E Pedro mais uma vez foi solto. E o que aconteceu com a igreja? Continuou caminhando. Amém, irmãos? Será que nós podemos contar com a igreja? Cada um individualmente. Tu pergunta para ti mesmo e depois a pergunta volta para ti, porque o teu irmão vai perguntar a mesma coisa. Será que eu tenho podido contar com meus irmãos como Pedro poderia contar? Será que os irmãos podem contar assim como eles contavam com Pedro, com João, com Estevão? Para fechar, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós já vamos orar. Vai pensando nos teus pedidos de oração para essa noite, o que tu precisa que o Senhor faça na tua vida. E Ele tem feito, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo... Não vou falar ainda. Sobre o que Paulo fala no finalzinho, Tailã? No finalzinho do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Qual é o assunto de Paulo? O irmão sabe. Sabia que ele ia saber. A volta do Senhor Jesus. Irmãos, a volta do Senhor está próxima. Está mais próxima que a semana passada. Semana que vem vai ficar mais perto. Mas o apóstolo Paulo escreve isso. Ele diz, a volta do Senhor está mais próxima do que quando cremos, ele diz. A cada dia se aproxima. E ele fala, olha, mas acontecerá algumas coisas. Mas o assunto de Paulo para a igreja é a volta do Senhor. Versículo 12. Posso ler o 11? Obrigado. Pelo que exorto-vos, pelo que exortai-vos uns aos e edificai-vos uns aos, como também o fazeis. Versículo 12.
E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. O apóstolo Paulo fala da promessa da volta, fala da recompensa, fala da eternidade, fala da salvação. E veja, irmãos, que no finalzinho, no 11, ele diz, olha, pelo que eu hoje planei, pelo que eu falei, pela promessa que há, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai uns aos outros. Subam e subirão juntos. Amém, irmãos? Aí tu vai dizer, pastor, mas a salvação não é individual? É claro que ela é individual. Individual. Passa uma vida cristã inteirinha, sem reconhecer, sem receber a ajuda de alguém, eu duvido que tu suba. Fica uma vida cristã inteirinha, julgando e criticando, eu duvido que tu suba. Nega o perdão por irmão. Tem gente que não nega o seu perdão, mas nega o perdão de Deus para o irmão. Não. Ele não merece perdão de Deus de novo, não. Ou nem de novo, tudo que fez. Foi o que o irmão falou, irmãos. Nós somos pecadores. Qual é o nível de bondade ou de maldade? Tu já nasce no nível máximo. Há vezes que nascemos condenados, mas recebemos um presente. E nós, na nossa hipocrisia, queremos dizer que Deus não deveria ter dado um presente. Salvação é individual, irmãos. Ela é individual. Só que a igreja é coletiva. Amém? Eu tenho que buscar. Mas se eu não viver essa coletividade, eu não terei salvação. Cristo vai vir buscar a sua igreja. Se eu não vivo coletividade, eu não sou igreja, eu não vou. Irmãos, igreja não é culto, vou repetir isso. A igreja não é o culto, a igreja cultua. Amém? Amém. Amanhã a dinâmica é diferente, mas amanhã tu continua sendo igreja. Amanhã é segunda-feira, o que tens para fazer? Interceder, orar, jejuar. O grupo de louvor tem que ensaiar os louvores. A igreja. E no versículo 12, eu confesso para vocês que eu fico constrangido quando eu tenho que tratar desses assuntos. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, reconheçais, deem valor. Reconheçam, dê valor, usufruam. De quem? Daqueles que trabalham entre vós, daqueles que presidem entre vós, daqueles que estão liderando entre vocês, no Senhor, daqueles que te admoestam, daqueles que às vezes dizem, irmão, tu estás errado, irmão, assim não, tu errou. Daqueles que dizem, olha irmão, vamos consertar, vai dar certo, não vejo a hora. Se tu não reconhecer, se tu não tiver como valor, se tu não identificar que é para o teu bem, não é igreja, não subirá. Amém, irmãos? E os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. É uma obra, é um trabalho, é um servir. Tendes paz entre vós. Versículo 14. Olha o que mais tem na igreja. Rogo-vos também, irmãos, que o que? Admoesteis os desordeiros. Consolai-os de quê? Pouco ânimo. Sustentai os fracos. Sejais pacientes para com todos.
Eu vou antecipar um versículo. Vai lá para o versículo 27. De improviso. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Pelo Senhor, por quem mesmo? Pelo Senhor vos conjuro, que esta epístola, que esse meu ensinamento, seja lido aonde? A todos os santos irmãos. Para a igreja. Paulo diz, olha, pelo Senhor, o negócio é sério. Pelo Senhor vos conjuro. Pelo Senhor os deixo comprometidos de ler essa epístola a todos os santos irmãos. Aqui mesmo? Vamos ler de novo o que tem na igreja? Desordeiro. O que temos que fazer com os desordeiros, irmãos? Abandoná-los? Admoestá-los. Exortá-los. É bom admoestar ou ser admoestado? Não. Quem que gosta de dar uma varada no seu filho? Quem gosta? Não gosta. Mas faz ou não faz se tu for um pai prudente? Se tu entender que ele vai colher aquela má atitude dele. Faz ou não faz? Tu faz, tu exorta, tu cobra. Ele gosta? Irmãos, quem aqui apanhava quando era criança? Quantas vezes tu já falou que aquela... Só hoje, né? Naquela época tu até xingava a tua mãe. Quantas vezes tu já falou, ainda bem que eu apanhei, ainda bem que me corrigiu, ou por que não fez, ou por que não fez? É ruim, irmãos, admoestar, é ruim ser admoestado, mas depois que tu crescer, depois que tu começar a contemplar, tu vai dizer, ainda bem que ele me cobrou, ainda bem que ele não desistiu. Amém, irmãos? Na igreja tem desordeiro. Paulo diz, leia essa carta a todos os santos irmãos. Paulo não mandou ler essa carta para os judeus que não criam no Senhor, não mandou ler para os gregos que não criam no Senhor, ele não mandou ler para os gentios, ele mandou ler para a igreja. Desordeiro. O que mais tem na igreja? Consolai-os de pouco ânimo. Como tem? Irmãos, vai ter os desanimados e vai ter os que animam. Se tu é o que anima, irmão, não critica o que está desanimado, anima ele. E se tu está desanimado, procure alguém para te animar, para te ajudar, para te dar uma palavra, uma saída, uma luz. Seja igreja daqui para frente, para que a gente vá junto. Sabe quando é que a salvação se torna individual? Quando eu não tenho culpa do sangue alheio. A Bíblia diz que se eu vejo, se eu posso e eu não faço, eu sou o quê? Culpado do sangue alheio. Se eu exortar, se eu animar, aí a pessoa não quiser, eu estou desculpado do sangue alheio. Eu fui igreja. Eu exortei, eu consolei. O que mais que tem? Tem o quê? Fraco. Fraco o quê? Na fé. Não compreende muitas coisas. Confunde. O que a gente faz com os fracos, irmãos? Sustentamos. Ensinamos. Ajudamos. E para fechar, seja o quê? Paciente para com todos. Todos nós, sem falsa modéstia, irmãos, todos nós precisamos que tenham paciência conosco. Sim ou não? Vocês precisam ter paciência comigo às vezes. Às vezes eu prego demais, vocês têm que ter paciência. Quem aqui nunca precisou ter paciência com o seu irmão? Só não precisa ter paciência se entra aqui e sai antes de alguém poder te dar a paz do Senhor. Aí não precisa ter paciência, não tem convívio, não é igreja. Versículo 15. Veja que ninguém dê ao outro o quê? Mal por mal.
mas segui sempre o bem para tanto uns para com os outros como para com todos. Versículo 16. Alegrai-vos sempre. Onde é que era para ler essa carta? Onde que era para ler a carta? Alegrai-vos. Orai sem. Em tudo dai. Porque esta é a vontade de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus, a plenitude. E Cristo Jesus é a igreja. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus manifesta na igreja. Irmãos, Cristo está sentado aonde? Então Ele não pode estar aqui orando sem cessar, em tudo dando graça. Ele está sendo representado. E espero que bem representado. Porque tem a parábola do servo bom e do servo mau. Um certo senhor partiu para uma terra longínqua e deixou servos para o representá-lo. E um dia ele retornará dessa terra e prestará conta. O servo mau vai subir com seu senhor? Legal. Onde é que eu parei? 19. Não extingais o Espírito. Como tem, sim, igreja, congregação, igreja. A igreja, preguei, ela é universal, mas sim, ela também é local. A igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Corinto, a Galácia e Roma. Infelizmente, irmãos, a igreja tem extinguido o Espírito. O que é extinguir o Espírito, pastor? A irmã está lá intercedendo e Deus falou, canta, canta. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. E a irmã disse, não, mas o pessoal não é acostumado, talvez alguém não goste, talvez alguém ache que não. Está extinguindo o Espírito. Quem não crê, irmãos, que o Espírito direciona, não é a igreja. O Espírito não extingue o Espírito. Amém? Só um exemplo. Não desprezais as profecias. Examinai tudo. Retenha o que é bom. É papel de quem é a igreja examinar tudo. Se eu falar para ti que tu tens que orar sobre a água e tomar para curar o teu estômago, tu tens que dizer, me mostra na Bíblia, pastor, onde é que está escrito que a água benta cura? Irmãos, eu não estou falando de católicos, estou falando de evangélicos. É eles que estão fazendo isso agora. O padre até benze a água, mas ele cobra não? Ele dá de graça, está errado também. Mas os evangélicos têm extinguido ainda mais o Espírito, eles têm benzido a água e vendido. Examinai tudo. Qual é a lupa, irmãos? A Bíblia. De vez em quando alguém fala, pastor, a Bíblia foi escrita por homem, então a tua fé é baseada em homem. Ferrou. A Bíblia é falha, ou suscetível a falha. A tua fé é suscetível a falha. Não existe outro livro cristão. Todo outro livro cristão é resumo da Bíblia. Todos os grandes pregadores da terra escrevem livro. Todos tiram versículos da Bíblia. Não existe fé cristã, não existe cristianismo, não existe Cristo, não existe Nova Jerusalém em outro livro. Examinai tudo, retenha somente aquilo que é bom. Não aceite, irmãos, heresia. Ainda que eu pregue, ainda que um anjo desça e pregue, examine tudo. Peça para ver, peça para conferir, peça para te mostrar. Está escrito? Está escrito. Como é que Jesus venceu Satanás? Porque está escrito. Amém. Versículo 22. Abstenha-se de toda forma, de toda aparência do mal. Não use, não pratique o mal, abstenha-se. E o mesmo Deus de paz vos santifique, vos separe em tudo.
e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Para o quê? Para a virada do ano? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai vir buscar a sua igreja, irmãos. Veja que Paulo vai dando conduta de como ser igreja, de como se comportar. Ele diz, olha, permaneçam irrepreensíveis, suportando, sendo suporte, ajudando, auxiliando, perdoando, tendo paz, não extinguindo o espírito, não desprezando as profecias, aceitando ser liderado. Eu não queria, tudo bem, tu não queria, mas Deus colocou uns na igreja, apóstolos, profetas e mestres. Ele colocou. Reclama com ele, eu creio que ele vai te responder. Se tu for sincero no teu questionamento, ele vai te responder por quê. Aí tu vai aceitar. Tudo isso, irmãos, é para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que nos chamou. Ele também fará. Olha, Paulo, orai por nós também, irmãos. Paulo disse, olha, eu, o apóstolo Paulo e meus companheiros, queremos a oração de você. Ore por nós. Orem por mim. Porque nós somos parte da mesma igreja. Saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Se Deus irmão perguntar, o que é ósculo? O que é ósculo? Beijo. Versículo 27 nós temos lido. Pelo Senhor vos conjuro, que este meu ensinamento seja lido, pregado a todos os santos irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja para com todos. Amém.